Fala pessoal, beleza? Na análise da jogada de hoje, eu vou falar sobre o ataque do Curitiba Crocodiles contra a defesa do Santa Maria Soldiers. Mas antes, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal do YouTube e, se vocês gostarem desse vídeo, deixar o seu like e o seu comentário, certo? Bom, nessa jogada, o ataque do Curitiba Crocodiles tenta fazer um passe, e aí ele utiliza 4 wide receivers espalhados pelo campo e um running back. O que eles utilizam de conceito de rota nessa jogada? Aqui na direita, a gente observa uma combinação slant-flat, tá? Onde o slot receiver vai fazer uma flat e o wideout fará uma slant. Lá no lado superior, a gente vai observar uma combinação post-wheel, com o wideout fazendo essa post e o slot receiver fazendo essa wheel. Tá? O running back a gente vai observar ele entrando no esquema de bloqueios, não identificando ninguém e saindo como um check down aqui no meio do campo, certo? Então essas são as rotas que a equipe do Curitiba Crocodiles utiliza, né? Então vamos ver a jogada e ver como que ela se desenvolve. Podemos observar, né? Então aqui na direita como se desenvolve essa flat e essa slant, e lá no lado superior, como se desenvolve então a post e a wheel. Lá no lado superior não dá para ver muito bem a rota, mas a gente consegue identificar que é essa combinação, certo? Observamos também que o running back vai entrar no meio da linha, na proteção, não identifica ninguém e acaba saindo como um check down. Entretanto, acontece uma blitz e acontece o sack pelo lado da defesa. Então vamos observar agora pelo lado defensivo e ver o que o Santa Maria Soldiers estruturou nessa jogada para conseguir esse sack. Quando a gente olha para o box defensivo, nós vemos então 6 homens, tá? 4 DLs e 2 linebackers. Esses 2 linebackers estão colados na linha de scrimmage, sugerindo uma possibilidade grande de blitz. A gente vê o Mike, que é o linebacker aqui da esquerda, um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais próximo, mostrando que tem uma chance um pouco maior de entrar nessa blitz, tá? E olhando para a secundária, nós vemos todos os defensive backs com seu quadril virado para o wide receiver, sugerindo então que é uma marcação individual. Temos um safety ao fundo, então isso sugere que a defesa vai vir com blitz, uma marcação individual e uma cover 1 com um safety sobrando no deep, certo? Entretanto, a defesa do Santa Maria Soldiers não manda os 2 linebackers em blitz, manda apenas o Will, deixando o Mike como responsável pela marcação individual do running back caso ele saia em rota. Tá? Os defensive backs, o corner e o nickelback aqui na esquerda defensiva, são os responsáveis pelo slot e pelo wideout. E lá na direita defensiva, a gente tem um safety e o cornerback sendo os responsáveis pelos 2 recebedores, sobrando então aqui o free safety, que é o responsável pelo deep, tá? Caracterizando então uma defesa numa cover 1 blitz. Quando a gente roda a jogada, nós observamos então a marcação muito boa dos defensive backs. Aqui na esquerda defensiva, tanto a slant quanto a flat estão muito bem marcadas. Lá na parte superior do vídeo a gente não consegue ver toda a rota, mas como são 2 rotas longas e os 2 defensive backs estão ao fundo, isso inviabiliza uma possibilidade de passe. O running back sendo check down é coberto pelo linebacker e a blitz entra direto, sem bloqueio, e acaba chegando lá para conseguir o sack. Bom, como a blitz entrou livre, a gente precisa analisar um pouquinho mais sobre o bloqueio da linha ofensiva. Qual foi a proteção de passe que a equipe do Curitiba Crocodiles utilizou aqui? Vou rodar essa jogada mais lenta ainda para a gente poder observar isso. Tá? Aqui a gente consegue observar a primeira coisa. O center, tá? Vamos prestar bastante atenção no center. A gente vê que o primeiro passo dele e os seus olhos estão em direção ao Mike, para depois ele ir em direção ao nose tackle. Como a movimentação do guard e do tackle desse lado são bem abertas, tá? Aparentemente era um slide para esse lado. Isso a gente olhando só para o center, tá? Então seria uma proteção individual lá no outro lado, tá? Visto que o esquema de bloqueios que a gente consegue identificar inicialmente aqui é half slide. Então, de um lado a linha está fazendo slide, no outro lado a linha está marcando individualmente, tá? Com o guard vindo direto no nose tackle e o left tackle indo direto no defensive end. Por isso, então, que o Will passou livre. Porém, se a jogada de fato fosse um slide para a direita e uma marcação individual lá na esquerda, o running back ele precisaria completar a proteção no gap B lá do outro lado, tá? O center, nesse ponto aqui a gente pode identificar, então, se fosse um slide para a direita, o center seria responsável por essa blitz do Mike entrando,
tá? E como o gap B é o gap que está aberto, é lá que o running back deveria se posicionar para conter essa blitz do Will. Então a leitura do running back não seria o Mike, seria o Will, tá? Isso a gente olhando apenas para essa movimentação inicial do center, né, que dá o seu passo olhando para o Mike, tá? Então vejam, com essa movimentação, se o running back se movimentasse lá para a esquerda, né, ele faria o bloqueio em cima do weak side linebacker, né, e a proteção estaria encaixada. Entretanto, né, outra possibilidade de proteção de passe para essa jogada é que inicialmente, né, o center olha para o lado errado, né, e o slide seria lá para a esquerda. Aí o que aconteceria? O center seria o responsável por marcar esse nose tackle, o guard aí teria que fazer o slide lá para a esquerda, tá? E aí ele conteria a blitz, marcaria esse linebacker que entraria pelo gap B, e o tackle, né, faria a contenção desse defensive end, que também é uma possibilidade, né, porque mesmo o center olhando em direção ao Mike, né, ele faz esse bloqueio junto no nose tackle, então poderia sim ter acontecido esse slide lá para a esquerda, né, e aí o running back estaria correto, né, entrando aqui nesse gap A e fazendo a contenção dele. Como não teve ninguém como ameaça nesse gap A, ele sai para o check down, tá? Então possivelmente nessa jogada aconteceu essa falha de comunicação, né? Ou o slide foi para a direita e o running back fez a compensação para o lado errado, tá? Ou o slide foi lá para a esquerda, né? E o guard acabou não entrando no slide, confundiu o lado, né? Foi para a marcação individual no nose tackle, e aí o linebacker acaba entrando livre, né? Pressionando o quarterback, jogando ele para o meio da linha, e aí ele entra, né, onde tem bastante tráfego, e o nose tackle consegue esse bonito sec para a defesa do Santa Maria Soldiers.